Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos fazer um breve resumo para ajudar você em sua leitura e pesquisa das Sagradas Escrituras do primeiro e segundo livro de Reis. O primeiro e o segundo livros de Reis, eles relatam a história de Israel. Por isso você vai encontrar eles no bloco dos livros históricos, que vão narrando ali a transição do período dos juízes para o período da monarquia em Israel. Neste livro nós vamos ver três tipos de ungidos de Deus. Nós vamos ver aqueles que são os reis, que são ungidos de Deus para governar Israel. Nós vamos ver os profetas. Os profetas, eles são os guardiões da aliança. Por isso os profetas, eles têm a missão de anunciar o amor de Deus, a fidelidade, a prosperidade, as bênçãos de Deus. Quando Israel, conduzido por esses reis, anda no caminho do Senhor, mas eles também têm a dura missão de denunciar o pecado, a idolatria, e anunciar as consequências, os castigos daqueles que não são fiéis ao projeto de Deus. E também vamos ver os sacerdotes. Todos esses tipos de unção, a unção real, a unção sacerdotal e a unção profética, é uma prefiguração da tríplice unção que nós vamos ver em Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento ele vai progredindo para a revelação em Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele é o profeta, ele é ungido como profeta para anunciar a boa nova de Deus, com prodígios, sinais e milagres. Jesus Cristo ele é o rei, porque ele vem estabelecer o reino de Deus. Ele é o reino de Deus. E também Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote, porque lá no Calvário ele fez a expiação dos nossos pecados. Por isso ele é o único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens. É maravilhoso porque no batismo nós recebemos o mundo profético. Nós recebemos essa tríplice unção, a unção de sermos profetas, de anunciar a palavra de Deus, a unção de sermos também reis para estabelecer o reino de Deus e a unção sacerdotal. Nós podemos interceder para a remissão dos pecados, para a salvação de toda a humanidade. No livro de Reis nós vamos dar ênfase a dois tipos aqui de unção. A unção real e a unção profética. Por isso nós vamos ter alguns personagens principais. O primeiro personagem que nós vamos encontrar é Salomão. Salomão, ele é filho de Davi e com a morte do seu pai, ele vai sentar no trono. Então do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos ver a história de Salomão, que começa de uma forma extraordinária. Salomão, ainda criança, ele tem uma experiência com Deus em um sonho. E o Senhor no sonho aparece a ele e fala para Salomão: pede aquilo que quiseres. E lá em 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 9 ao 14, Salomão, podendo pedir tantas coisas, Salomão vai pedir um coração sábio, um coração que saiba governar Israel. E esse pedido vai agradar tanto o Senhor, mas tanto o Senhor, que o Senhor vai fazer de Salomão o homem mais sábio de Israel para governar o seu povo. E Deus abençoa Salomão com sabedoria, com riqueza, com prosperidade. E o reinado de Davi no tempo de Salomão, ele vai expandir. Tanto que lá no capítulo 6 nós vamos ver a construção do templo do Senhor, o templo de Salomão. E Salomão, ele vai se tornar um grande homem usado por Deus. Mas lá no capítulo 11 de 1 Reis, nós temos uma tragédia. Em semelhança com o seu pai Davi,
No final da sua vida, lá na sua velhice, Salomão ele vai desviar o seu coração e ele vai cair no pecado da idolatria, seduzido por mulheres pagãs, e ele vai morrer em estado de pecado. O Senhor tinha uma profecia em relação a Davi, que nunca ia tirar do trono um filho da linhagem real de Davi, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E é isso que vai acontecer no decorrer do livro. Nós vamos ver que Roboão, o filho de Salomão, ele vai herdar o trono de Salomão. Mas o reino norte, aonde estavam as tribos do norte, que naquele tempo se sentiam oprimidas por Salomão, eles vão contrariar a vontade de Salomão, quando institui o seu filho como seu sucessor. E eles vão levantar um outro rei, um rei chamado Jeroboão. E ali, no capítulo 12 e seguintes do primeiro livro de Reis, vai acontecer uma tragédia, a divisão de Israel entre o reino sul e o reino norte. Então Israel vai ser dividida e ali vão ser estabelecidas duas capitais: a capital de Jerusalém no reino sul e a capital da Samaria no reino norte. 10 tribos ficam do lado do reino norte e apenas 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, vão ficar no reino sul. Nesse tempo, nessa conjuntura, vão surgir os profetas. Então, no primeiro livro de Reis, nós vamos ver a partir do capítulo 17 o início de um ministério de Elias, que foi o grande profeta do Antigo Testamento, um homem que foi usado poderosamente por Deus. Elias clamou e parou de chover sobre Israel. Elias clamou e voltou a chover. Elias clamou e caiu fogo. Elias ressuscitou e realizou inúmeros milagres, prodígios e sinais. Mas o grande ministério de Elias, ele vai se concretizar quando ele vai denunciar os pecados de Acabe, que era o rei do reino norte, no tempo ali da Samaria. Então Acabe, ele vai se casar com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel vai abandonar o Senhor para adorar Baal. Lá no capítulo 18 nós vamos ver o confronto do Carmelo, e ali o profeta, como guardião da aliança, vai clamar ao Senhor que mande fogo do céu para que todos se convertam ao único Deus de Israel, o Deus Javé. Então, nesse contexto, você pode compreender como que era a vida de um profeta. Então, o profeta, ele anuncia o amor de Deus, mas ele entra em confronto porque ele também é chamado para denunciar o pecado. No capítulo 19, que é um texto maravilhoso, você vai ver que Jezabel, ela vai dizer que Elias vai ser jurado de morte. Elias vai ficar com medo e ele vai fugir, ele vai pedir a morte. Todos os profetas passaram por essa situação. Depois, nós vamos ver no final do ministério de Elias, ele ungindo Eliseu. Mas essa sucessão de Elias para Eliseu como grande profeta em Israel vai acontecer no segundo livro de Reis. No capítulo 1 ao capítulo 8, nós vamos ver os feitos extraordinários de Eliseu, que começa o seu ministério pedindo uma porção dobrada do Espírito Santo, do Espírito que estava sobre Elias. E o Senhor vai conceder isso e Eliseu vai realizar obras extraordinárias.
Vale a pena você ler diante de tantos milagres, lá em 2 Reis, no capítulo 5, quando narra a história de Naamã, o leproso. Então, Eliseu vai mandar Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e Naamã, que era leproso, ele banha no Rio Jordão e a sua pele fica purificada como de uma criancinha. Então, Eliseu também tem essa função de ser o guardião da aliança. Tudo isso, esses 2 livros, que na verdade são um só, eles acontecem em um grande período, num período de mais de 4 séculos. Então, eles vão ali contando desde o início da monarquia em Israel até a queda de Jerusalém. Esse livro vai contar 2 grandes tragédias. Primeiro, a tragédia do Reino Norte, que você pode encontrar em 2 Reis, no capítulo 17. Então, a Samaria, ela vai cair aonde ficava o Reino Norte. Eles vão ser vencidos por causa da infidelidade pelo reino da Assíria. E 135 anos depois, nós vamos ver a queda de Jerusalém e também do templo, com o exército da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Está lá em 2 Reis, no capítulo 24 e também no capítulo 25. Nós vamos ver que aquilo que os profetas profetizaram realmente aconteceu. Então, Israel, que era um povo que tinha o braço poderoso de Deus e vencia todas as batalhas, vai cair na mão dos inimigos justamente porque eles não foram fiéis à aliança do Senhor. Espero que este breve estudo possa ajudar você a, quando ler a Bíblia, entender esse contexto de lutas, de batalhas, de fidelidade ao Senhor, e que esse livro leve você a ser um grande profeta, que leve você a estabelecer o reino de Deus e também entender que nós somos sacerdotes. Nós precisamos levantar a nossa mão e clamar ao Senhor para que os ídolos de Baal, o ídolo do mundo, do pecado, da prostituição, não vença, não prevaleça sobre a nação eleita que somos nós, os batizados em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Nós vamos continuar progredindo nessa revelação e que a palavra de Deus habite no seu coração e faça maravilhas em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.